Ouvir a palavra de Deus. Então, há vozes que vão trazer medo, insegurança, incerteza. Há vozes que vão trazer dúvida, mas a voz de Deus, ela traz fé. Por isso que é importante você sempre estar dando ouvido à palavra de Deus. Por isso Isaías, ele diz: quem creu na nossa pregação? Na vida dele se manifestou o braço do Senhor. É nítido, quando você consegue ouvir a voz de Deus, o poder de Deus se manifesta em você. Amém? Todos os milagres, eu quero desafiar você a verificar se eu estou te falando a verdade. Todos os milagres que estão registrados na Bíblia, está registrado porque antes ouviram de Jesus. Ouviram. Todos que foram, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus iria passar ali e ele estava curando muitas pessoas. Ela ouviu falar e creu. E ela foi até onde Jesus estava. Amém, pessoal? Todos que ouviram falar, deram ouvido à voz de Deus, foram pessoas que transformaram, se levantaram, foram abençoadas. Mas também do outro lado tem outras vozes. Satanás tentou falar com Jesus. Ele tentou falar com Jesus e até usou versículos da Bíblia fora do contexto, mas Jesus, ele estava ali com o ouvido atento somente àquilo que Deus iria falar a ele. Meu irmão, aqui está o perigo. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja da Nova Aliança, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim engane vocês também. Como que a serpente enganou a Eva? Falando, usando a palavra, distorcendo a palavra que Deus falou, levando a Eva a questionar a palavra de Deus. E quantas pessoas nessa geração estão sendo levados a questionar a palavra de Deus e por isso estão perdendo fé. Por isso não se vê tantos milagres, por isso não se vê tantas pessoas sendo abençoadas. Por quê? Porque é a voz que está ouvindo, a voz da incredulidade, da incerteza, da dúvida, da frieza. Se você, meu irmão, não quer fazer parte dessa multidão e quer sobressair, ouça a voz da palavra de Deus. Amém? Ouça aquilo que diz a palavra de Deus, porque aí está a sua segurança. Se você continuar ouvindo a palavra de Deus, isso mantém você salvo, isso mantém você seguro. O dia que você parar de ouvir, você cai. O dia que você parar de ouvir, você não vai se levantar do dia mal. O dia mal, ele vem para todo mundo. Jesus não disse que ele ia evitar o dia mal. Ele disse que no dia mal nós teríamos que resistir. Agora, resistir como? Com a nossa própria força? Não. Com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a espada da fé, com a palavra de Deus, nós podemos resistir o dia mal. Então não é com as nossas palavras, não é com as nossas habilidades. Meu irmão, fique firme naquilo que diz a palavra de Deus. Olha só o que acontece aqui. 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1. Aqui nós temos uma história muito bonita, que mostra um tempo em que Deus não falava com o povo, mas que Deus se levanta através de um jovem para começar a falar. Olha o que diz a palavra de Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Diga comigo, servia ao Senhor perante Eli. Quantos já ouviram falar que a gente não precisa da igreja, porque nós somos a igreja, que Jesus não fundou a igreja, que não precisa disso? Quantos já ouviram falar essa baboseira toda? Olha, irmão, sabe o que eu acho mais engraçado? As pessoas concordar com o óbvio. Jesus não fundou a igreja mesmo. Agora pergunta para mim, por que ele não fundou, apóstolo? Não, vocês querem saber mesmo? Então pergunta de novo. Fala, apóstolo, por que Jesus não fundou nenhuma igreja? Eu vou te responder, muitos de vocês já sabem, mas tem muita gente que vai ficar gravada aqui, muita gente precisa aprender isso. Enquanto o mal avança esparramando a mentira, nós temos que avançar esparramando a verdade. Amém? Sabe por que Jesus não fundou a igreja? Porque ele não veio para essa missão. A missão específica de Jesus era morrer em favor da humanidade. Diga comigo, Jesus não fundou nenhuma igreja, mas ele mandou fundar a sua igreja. Amém? O que Jesus fez? Ele mesmo não fundou. Por quê? É como se ele dissesse assim, olha, eu vim para fazer algo que vocês não podem fazer.
Eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer, e depois que eu fizer isso, vocês vão dar início à minha igreja. E o que ele fez? Morreu na cruz, venceu o diabo, destronou Satanás, trouxe o Espírito Santo, porque se ele não subisse, o Espírito Santo não ia vir. Só que antes de acontecer isso, ele falou assim: olha, sobre essa pedra, falando para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando sobre ele, sobre a fundação que é ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro recebeu a chave para iniciar a obra, e aí Jesus diz: você tem a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Quem tem poder de ligar e desligar na terra? A igreja. Amém, pessoal? Só que não foi Jesus que fundou. Quem fundou? Pedro. Pedro iniciou a igreja de Jesus. Amém? Antes tinha a igreja dos judeus, antes tinha o tabernáculo, antes tinha o santuário, era a igreja do judaísmo, estava em operação, vamos dizer nessa linguagem para você entender. Mas Jesus diz assim: olha, agora sobre essa pedra, sobre mim, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu fiz, você vai estabelecer a igreja. Então óbvio que Jesus não ia fazer nada, e eu fico vendo as pessoas acreditando nisso, eu fico, puxa, para ser burro tinha que melhorar um pouquinho. Essas pessoas, para ser burro, tinham que estudar um pouquinho, porque não consegue nem chegar na classe de burro. Por quê? Porque a pessoa pode não saber, mas se ela não sabe, ela vai procurar quem sabe, e não tirar a conclusão como se fosse o expert. É ou não é verdade? Sabe por que as pessoas acreditam? Orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ela não aprende com o outro. Mas nós não podemos fazer isso. Por isso nós somos ouvintes. Digam glória a Deus. E por que eu estou falando isso? Olha o que diz aqui, ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante alguém. Servia perante ao profeta, o representante de Deus. Amém, pessoal? Os profetas eram um representante de Deus na terra. Quantos entendem? Digam glória a Deus. Ele não servia a Deus de forma aleatória como as pessoas querem fazer hoje. Não, ele servia perante Eli. E a palavra do Senhor, agora preste atenção, agora vamos entrar na mensagem. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Diga comigo, a palavra de Deus tinha muito valor naqueles dias. Agora leia o seguinte, o que está falando ali? Não havia o quê? Olha só, apesar deles darem muito crédito à palavra de Deus, eles não tinham visão. Sabe por que não tinha visão? Porque o profeta Eli, ele era um profeta que tinha perdido a credibilidade com Deus. Ele era um profeta, meu irmão, que Deus não falava mais através dele. Ou seja, essa época aqui era uma época onde o povo, apesar de dar muito valor na palavra, não entendia a palavra. É mais ou menos assim, ó, dá valor quando não tem. Já viram esse ditado? Era exatamente isso que estava acontecendo. Eles davam valor, eles queriam a palavra, mas não tinha o profeta para falar, porque o profeta, ele estava separado de Deus. E por que ele estava separado de Deus? Porque, meu irmão, ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou a proteger os filhos dele, os filhos roubavam a oferta do templo. E ao invés dele repreender os filhos, ele passou a mão na cabeça. E aí Deus falou: peraí, você está preferindo agradar os seus filhos do que a mim? Então eu não falo mais contigo. Eu não me manifesto mais através de você, porque você encobre o erro. Consegue compreender? Você está optando a trabalhar pelo emocional e não pela verdade. Você está ficando do lado dos seus filhos porque você tem um elo de sangue. Você está aí pela emoção e não pela verdade. Olha como que é grave. Você fica do lado de quem? Da verdade? Ou do lado de alguém que tem sangue contigo? Até o nível de fidelidade a Deus tem que chegar até esse nível. Por isso que Jesus diz: a minha família, a minha mãe e a minha família são aqueles que ouvem a minha voz. É forte, é muito forte. Mas nós vivemos num tempo hoje que a vida espiritual está em segundo plano. Primeiro as coisas naturais, e aí a pessoa não está ouvindo Deus. Aí vai vir um dia mau, ela não dá ouvido à voz de Deus e ela não se levanta.
Tem gente, meu irmão, que a vida dele está tudo funcionando, não tem como dar errado, está tudo desenhado, está tudo planejado, está dando tudo certinho, não tem como dar errado. De repente, da noite para o dia pode dar, mas se ele não tem crédito, se ele não tem fé, se ele não está no mundo espiritual vivo, meu irmão, é nesse momento que ele vai perecer. É nesse momento que ele vai usar o nome de Jesus. É como aquela passagem: olha, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas você eu não sei quem é. Por quê? Porque no mundo espiritual está morto. E quantas pessoas estão assim hoje? Estão vivendo uma vida espiritual vazia, sem credibilidade. Então, diga comigo, naquele tempo não havia visão manifesta. Amém? Por que não havia, igreja? Porque o profeta e os seus filhos se distanciaram de Deus. Agora segura aí, volta, nós estamos no capítulo 3, volta para o capítulo 2, eu quero mostrar isso aqui para você. Capítulo 2, nós vamos ler só o versículo 29. Dois, 29. Olha o que Deus fala para o profeta Eli. Olha o que Deus fala: por que pisaste, deixa eu só mudar a versão aqui, espera só um pouquinho para ficar mais fácil, você pode ler comigo a NVI. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha casa ou minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de toda a oferta feita por Israel, meu povo? Então o que aconteceu? Os filhos de Eli, do profeta Eli, eles roubavam oferta, o profeta sabia e não fazia nada. Além disso, os filhos de Eli, eles saíam com as mulheres do templo, o Eli via e não fazia nada. Então os filhos de Eli começaram a fazer um monte de coisa errada, e o profeta não fez nada. E Deus está dizendo: você preferiu proteger o seu filho, honrar os seus filhos do que a mim? E aí Deus parou de falar com eles. Meu irmão, aqui o povo de Deus começa a ter uma necessidade de ouvir a voz de Deus. Por que eles queriam ouvir a voz de Deus? Porque eles sabiam que a voz que você dá crédito é aquela que vai fazer você se levantar no dia mau. A voz que você ouve é aquela que vai te colocar em pé, ainda que o mundo inteiro esteja prostrado. A voz que você dá crédito é a voz que vai fazer a diferença. O povo do passado dava muito crédito à voz de Deus, mas aí Deus não fala mais com eles. Eles davam valor à palavra, mas a palavra não estava manifesta. Meu irmão, aqui está o perigo. Quantos hoje não dão valor à palavra? Não dão crédito ao que ouve. Ouve a mensagem na igreja, ouve a mensagem, e aí daqui a pouco já estão crendo em outras coisas. O medo vem, ele dá crédito ao medo. O diagnóstico vem, ele dá crédito ao diagnóstico. Qualquer voz que vem, ele acredita, menos na palavra de Deus. Olha só, este povo era um povo que eles acreditavam, davam valor, mas não tinha. E muitos hoje têm e não dá valor. Estão comigo ainda? Sim ou não? Vamos voltar para o capítulo 3. Vamos voltar para o capítulo 3. O versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podiam ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha só que coisa linda. A arca de Deus é onde habitava a presença de Deus. Amém, pessoal? Estava lá, mas apesar disso Deus não se manifestava, Deus não falava mais. E quantos Deus está em silêncio com ele, meu irmão? Não é porque Deus está trabalhando, não, porque ele está distante de Deus. Ele não ouve a voz de Deus. E outros, até Deus fala, mas ele não dá crédito. Deus fala, mas ele não dá valor.
E aí, quando o dia mal vier, o que vai acontecer? E se vier, a pessoa não vai saber ouvir a voz de Deus. Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa tem tudo programado, está tudo no controle, ela fala, não tem como dar errado. E aí ela relaxa. É exatamente aqui, meu irmão, que a pessoa começa a perder. É exatamente aqui que a pessoa começa a perder aquilo que era de mais valioso, que é a direção de Deus, o entendimento da palavra de Deus, compreender que Deus está falando com ele, porque essa palavra, quando dado crédito, vai te levantar num momento difícil. A doença pode vir, você vai usar o nome de Jesus e o mal vai ter que retroceder. O desemprego vai vir, você vai usar o nome de Jesus e portas vão se abrir. Amém, pessoal? Agora, por quê? Porque você dá crédito. Mas quando você não dá crédito, que voz você está ouvindo? O nosso Deus diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem gente que ouve o ímpio, e ele gosta do ímpio. O ímpio é querido, é um amigo particular dele, ele come churrasco com um amigo dele, ele passa momentos de alegria, né? E fica ouvindo tudo, aquele ímpio fica falando e ele fica dando crédito. Ei, irmão, a palavra de Deus diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não ouve o ímpio. Mas por causa de um elo de amizade está dando crédito. Eli, por causa de um elo de sangue, protegeu seus filhos. E outros, por causa de elo de amizade, estão protegendo os amigos e ficando contra o reino, ficando contra Deus. E aí, quando vier o problema, Deus não vai falar, não vai vir em direção. Aí a pessoa fica correndo, por que Deus não fala comigo? Se Deus não fala com você, mas você tem crédito com Deus, você fica firme porque você crê no caráter dele. Sabe qual é o problema quando Deus não fala? Quando você também não consegue crer. Se Deus ficar em silêncio comigo, ficar em silêncio com você, mas você consegue crer, meu irmão, Deus não precisa falar, você crê no caráter dele, você sabe que ele está contigo, você sabe que ele vai te proteger, você sabe que ele está do seu lado, e você sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Por quê? Porque você crê no caráter dele. Se a porta se fechou, você sabe que Deus é fiel, e ele diz, ei, quem vale mais, os pássaros ou vocês? Quem vale mais, o pássaro ou os homens? O que Deus falou? Quem vale mais, igreja? Ele não faz essa comparação? Sim ou não? Quem vale mais, os pássaros ou os homens? Quem que vale mais? Os homens. Nós vivemos numa época que vale mais é o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, mas a humanidade é jogado para lá. Mas Jesus disse, não, comigo não é assim não. Vocês podem valorizar mais os animais do que os homens. Eu valorizo mais os homens, porque eu dei a vida por eles. Então, quando a porta se fecha, quando as coisas não acontecem na sua vida, você fica firme crendo no caráter de Deus. Sabe por quê? Jesus diz que eu tenho mais valor do que todos os animais do campo. E se ele sustenta os animais, quanto mais vale eu. Diga glória a Deus. Você acredita. Agora, você não dá ouvido à voz de Deus, Deus não fala com você, e aí você não crê no caráter de Deus, meu irmão, aí está em maus lençóis. Tem pessoa que ele pode orar, pode fazer o que quer, o que quiser, que a voz de Deus não vai falar com ele. Por quê? O que ele precisa fazer? Diga comigo assim, se arrepender. Mas quando a pessoa se lembra de arrepender, eu vejo tanta gente colhendo fruto de desgraça, e ele fica, estou crendo no livramento. Que livramento, irmão? Livramento vem quando você está sendo injustiçado. Livramento vem quando você não merece algo. Mas quando você está colhendo algo, não ora por livramento. Ora para Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu pensamento. Me ajuda a mudar de vida. Consegue entender? Quem está comigo, diga glória a Deus. Tem muita gente colhendo situações terríveis e ele está buscando, aí ele começa a orar. Já viu pessoa assim, meu irmão? Se mete em coisas erradas, aí ele vai para a igreja orar. É como se falasse assim, Deus, eu fiz isso que você pensou, mas mesmo assim me protege. É como se ele quisesse que Deus fosse conivente com a situação dele. Não, ouça a direção de Deus. Jonas, Deus falou com ele, vai para Nínive, mas veio uma outra voz e falou, vai para Társares. O que ele preferiu ouvir? A outra voz. Afundou, começou a colher uma consequência desastrosa. Houve livramento quando houve arrependimento. Mas enquanto não houve arrependimento, não houve livramento. Consegue entender? Voltando aqui.
ainda o 2, o 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E a Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não, que ele não conhecia, ele não conhecia o Senhor. Então, Deus, ele não falava ali, porque o profeta, que era a boca de Deus, estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Então Deus não ia falar por meio daquele profeta. Eli, ele se distanciou de Deus, a nação toda começou a sofrer, o povo começou a sofrer, diga comigo, porque Deus não falava. E aí Deus olha para Samuel, vê um coração disponível, vê um coração de servo, e Deus fala: Samuel. E Samuel ouve, diga comigo, mas ele não conhecia a voz de Deus. Olha aí outro problema. Se você não conhece a voz de Deus, não adianta Deus falar com você. Você não sabe identificar quando é Deus falando. O Samuel, quando ouviu Samuel, ele diz: eis-me aqui. Levantou correndo e foi lá no quarto do profeta e diz: você me chamou, profeta? Ele disse: não te chamei não, volta a dormir. E aí ele deitou de novo. Deitou, ouviu de novo: Samuel. Ele diz: eis-me aqui. Correu lá: profeta, você está me chamando? Eu não te chamei, meu filho, volta a dormir. E pela terceira vez: Samuel. E ele levanta e vai lá: você me chamou, profeta? E aí olha o que o profeta diz, versículo 7 ainda: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. O Eli entendeu que quem estava chamando era Deus. Ele entendeu. Por quê? Porque Deus já tinha falado com Eli. Deus já tinha falado com Eli. Eli estava acostumado com a voz de Deus. E quando pela terceira vez o jovem vai até ele diz: olha, eu não estou te chamando. Então tem alguém te chamando, e esse alguém é Deus. Conseguiram compreender? Versículo 9: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo, vamos dizer isso bem forte: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Amém? Eu já ensinei a diferença de escutar e de ouvir, não é verdade? Eu fiz isso só para pegadinha. Diga assim comigo: eu não tenho que escutar não, eu tenho que ouvir. Qual a diferença das duas? Escutar é não dar atenção, ouvir é dar atenção. O profeta, mesmo no pecado, orientou o jovem: olha, quem está te chamando é o Senhor, volta a deitar. Quando você ouvir de novo, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus não estava falando mais. Por que Deus não estava falando mais? Porque não tinha servo que ouvia. O profeta não estava dando ouvido mais. O profeta não deu mais ouvido à voz de Deus. Então Deus não falava mais. Passou a existir aqui um período de trevas, um período de escuridão espiritual. E todas as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus, ela está desse jeito, ela está numa escuridão espiritual. Deus não fala com ela, ela não consegue ouvir a voz de Deus.
E qual é o problema, meu irmão? A voz que te levanta é a voz do Senhor. A voz que te coloca de pé é a voz do Senhor. Amém, pessoal? Por isso a palavra de Deus diz: as más conversações corrompem os bons costumes. O que a palavra de Deus está dizendo? Aquilo que você ouve vai te corromper se não for a minha voz. As más conversações vai danificando a fé. Quantas pessoas estão na fé, encontram um amigo ruim, espiritualmente falando, desviado, sem temor, começa a falar com ele, daqui a pouco ele está esmorecendo na fé. Daqui a pouco ele já não está mais no mesmo pique. Daqui a pouco ele está desanimado. Daqui a pouco ele não está naquele mesmo espírito. Sabe por quê? Porque ouviu. Porque deu ouvido. Aquilo que você ouve, meu irmão, vai alterar o seu interior. Por isso o profeta diz: Samuel, quando você ouvir chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: só quando o servo entende a voz de Deus é que Deus fala. Até aquele momento Deus estava chamando, mas não estava falando. Por isso a importância de servir a Deus perante o profeta. Por quê? O profeta pode falar de Deus para você, pode ensinar você a ouvir a voz de Deus. Os arrogantes, os soberbos, que diz que não precisa da igreja, que não precisa de pastor, estão sabendo ouvir a Deus? Não. Ah, mas só o profeta sabe? Não, mas Jesus chamou os discípulos e andou com eles 3 anos, ensinando a eles a palavra durante 3 anos. Só depois de 3 anos é que Jesus diz: agora vão, porque vocês já conseguem andar sozinhos. Do mesmo jeito, quando você veio ao mundo, não nasceu e comeu sozinho, tomou água sozinho, se virou sozinho. Você precisou dos pais para te dar alimento, precisou dos pais para te ajudar, para te ensinar a andar, e precisou dos pais para te ensinar a viver, e só depois você tomou conta da sua vida. Assim é no mundo espiritual. Não existe independência. Espírito independente é demônio. O diabo que quer independência, quer te isolar, porque quando você está sozinho, ele corrompe a sua fé. Quando você está sozinho, ele mata a sua fé. Quando você está sozinho, ele te destrói. Por isso a palavra de Deus diz: o diabo, ele está rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Meu irmão, a vítima mais fácil para o leão é aquele que está isolado do rebanho, é aquele que está separado do rebanho. É ou não é verdade? Esse é a vítima número 1. Consegue compreender? Esse é o alvo número 1, e o diabo faz exatamente isso. Mas voltando à palavra, quando o Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve, então Deus falou. Diga comigo: Deus só vai falar quando eu for servo ouvinte. Amém? Só o servo ouvinte. E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém? Todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Olha o que Deus fala para Samuel. Deus fala para Samuel: eu vou fazer uma coisa grande em Israel, mas primeiro eu vou ter que tirar o profeta. E tudo que eu falei para ele e contra a casa dele, eu vou começar e vou fazer, e vou terminar. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Porque Deus queria falar com o povo, mas o profeta impedia que Deus falasse com o povo por causa da sua escolha errada. Então Deus não tinha acesso, mas o povo queria ouvir a voz de Deus, só que não podia. Então o que eu quero que você entenda é como que o povo antigamente entendia que ouvir a voz de Deus era importante para as suas existências.
Ouvir a voz de Deus era importante para vencerem. Ouvir a voz de Deus era importante para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua família, para os seus filhos. Mas o profeta não ouviu. E Deus falou: Samuel, eu vou fazer isso. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está levantando um novo profeta. Samuel se tornou profeta. Por quê? Porque deu ouvido. Aquele que não deu ouvido, Deus tira. E aquele que dá ouvido, Deus levanta. Percebe? Não existe tempo de casa, não existe, tem que ser grato, não, eu tenho que isso, tem que aquilo. Não, tem que ser fiel. Tem que ser leal. Amém, gente? Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de alimento. Deus está dizendo o seguinte: tudo que vocês fazem não serão perdoados. Não adianta vocês fazerem oferta, vocês vão colher o que vocês plantaram. Conseguiram compreender? Vocês vão colher o que vocês plantaram. Mas o que eu quero chamar sua atenção é sobre a importância de dar ouvido à voz de Deus. A importância de ouvir o que Deus tem falado para você. Diga comigo: há uma voz que me levanta nos momentos difíceis. E qual voz você tem ouvido, meu irmão? Se você tem ouvido a voz de Deus, ela vai te colocar em pé. Se você tem ouvido a voz de Deus, ela vai te sustentar. A palavra de Deus diz que Deus leva um profeta diante de um vale de ossos secos. Diga comigo: vale de ossos secos. O vale de ossos secos tinha opinião? Tinha opinião, igreja? Eles poderiam opinar em alguma coisa, mas ele tinha reação. Diga comigo: o vale de osso seco não tinha opinião, mas tinha reação. Amém? E Deus disse para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos. E quando o profeta profetizou, diga comigo, o profeta ouviu a voz de Deus. Ele se agarrou à voz de Deus. Ele fez o que Deus falou. E quando ele profetizou no vale de ossos secos, diga comigo, todo aquele exército se levantou. Amém, pessoal? O que Deus está me ensinando? Se o seu casamento já é um vale de osso seco, ele pode não ter opinião. Você pode olhar e falar assim: olha, eu não sei o que falar sobre o meu casamento, eu não sei mais o que falar da minha vida. Você não tem nem opinião, mas vai ter reação quando você usar o poder na palavra de Deus. Ele vai reagir em nome do Senhor Jesus. Você olha para o seu corpo às vezes com doença, com enfermidade, e você não tem o que falar sobre o que está acontecendo, mas usa o poder da palavra, o teu corpo vai reagir em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus está falando, meu irmão. Qual palavra você tem se agarrado? Em que você tem acreditado? Agarre a palavra de Deus. Diga um glória a Deus. Porque, meu irmão, se você se agarrar à palavra, você vai se levantar em nome do Senhor Jesus. O teu casamento vai se refazer, a tua saúde vai se restabelecer. O que você precisa? Diga comigo, há uma palavra. Diga, há uma voz que me levanta no dia mau. Amém? Então agarre essa palavra. Com quantos aqui Deus está falando? Está ouvindo a voz de Deus? Deus está dizendo para você: ouça aquilo que eu digo, agarre aquilo que eu falei. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda o Senhor Jesus bem forte ao Senhor Jesus.